Já estou aqui recebendo Lídia Brito. Lídia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. E também recebendo Elivaldo Barbosa de volta. Elivaldo, boa tarde mais uma vez. É isso, Joelson, boa tarde. Lídia, você que segue a nossa companhia. Vamos trazer informações aqui no nosso Jornal do Piauí a respeito da política, com Lídia e Elivaldo, e trazer informações sobre a forma como está composto, desenhado, do ponto de vista das forças políticas, o primeiro escalão de Rafael Fonteles, o futuro governador do estado do Piauí. Contextualizando, Elivaldo, depois das eleições do segundo turno, depois da eleição de Lula como presidente da República, Rafael Fonteles passou a anunciar em profusão, em grande velocidade, os integrantes do seu secretariado a partir de conversas que ele tinha com lideranças políticas, Elivaldo. E foi rápido, né, Joelson, o processo de montagem da equipe do novo governo, que vai se instalar no Piauí a partir de janeiro do ano que vem. Usando o mecanismo digital das redes sociais, rapidamente o governador eleito anunciou todos os seus integrantes, até mesmo de órgãos que estão ali em escalões intermediários. E o primeiro escalão totalmente fechado. Aí vem, às vezes, aquela situação de dizer: foi cota pessoal exagerada ou moderada, o partido aliado ficou no prejuízo dos postos que estão ainda por ser ocupados. Mas, na verdade, Gelson, quem é quem, do ponto de vista político-partidário, no governo que será liderado pelo governador eleito Rafael Fonteles? Vamos então colocar na tela para você que acompanha o Jornal do Piauí as informações a respeito desse primeiro escalão. Primeiro, aqueles que foram indicados por Rafael Fonteles, indicações do governador: segurança pública, planejamento, educação, saúde, fazenda, 5 primeiras pastas, depois governo, administração, SASC, comunicação e Investe Piauí, que é a agência Investe Piauí. Tem mais? Além delas, ADAP, JUSEP e PGE. Então, 13 pastas não tiveram a indicação de partidos, Elivaldo, foram indicações do próprio Rafael Fonteles. Pois é, a princípio, né, Joelson e Lídia acompanhando aí também, eu não vejo assim as indicações de influência externa ao do governador na escolha desses 13 cargos importantes do primeiro escalão. Isso pode chegar até mais, considerando os órgãos que ainda estão por definir, como, por exemplo, o Instituto de Terras do Piauí, o INTERP, como também a agência Piauí Fomento. Mas esses 13 aí não vejo. Aí você poderia perguntar, Joelson, mas a governadora Regina Souza não é do PT? Sim, mas essa indicação da cota pessoal do governador Rafael Fonteles envolve também o PT, porque o PT é o partido ao qual ele é filiado, né? Então não poderia ficar fora, né? Então Regina Souza foi convencida pelo governador, depois de conversas com ela, pelo menos é o que se sabe, né? E ela aceitou o convite do governador de compor o primeiro escalão numa área-chave importante, que é a área social. Muito bem, então nós teríamos segurança, planejamento, educação, saúde, fazenda, com nomes que foram diretamente ligados a Rafael Fonteles. Tem outros na outra. E até vínculo partidário, planejamento. O Washington Bonfim é filiado ao PSB, mas não tem ligação nenhuma com o PSB, a indicação. Então nós temos segurança, Chico Lucas, planejamento, Washington Bonfim. A educação com o Washington Bandeira. A saúde com o ex-secretário de Fazenda, Antônio Luiz. A Fazenda com Emílio Júnior. Então, o Emílio Júnior tem uma história com o PT, mas é um técnico da Secretaria de Fazenda, né? Apesar da ligação com o vereador Dudu, mas é irmão do vereador Dudu, mas é uma indicação de Rafael. Secretaria de Governo também, Marcelo Noleto. A administração, Samuel Nascimento, irmão do deputado Vinícius Nascimento, mas não tem, assim, um vínculo de indicação do deputado, apesar da gente colocar na conta até do deputado que ele acabou sendo beneficiado, né? É verdade. A SASC com a Regina Souza, como já disse o Elivaldo Barbosa, mais uma indicação de Rafael Fonteles, a comunicação com Mussolini Guedes, e o Investe Piauí mantendo o Vitor Hugo, que já estava na pasta, seguiu, além, claro, dos outros também, ADAP, JUSEP e PGE. PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, é que teve uma indicação mais recente. Francisco Pierotti Júnior, né? Que, inclusive, muda depois de vários anos a PGE no estado do Piauí. Lídia, são cargos, 13 nomes, de Rafael Fonteles. Podemos dizer que a composição política desses cargos é muito abaixo, né? Na verdade,
São técnicos que ele apontou como responsáveis por comandar essas 13 pastas. O que os aliados colocam é que, em comparação com governos anteriores, essa cota de Rafael Fonteles é vista como uma cota muito grande, essa cota pessoal do governador eleito, né? E essas reclamações, vamos colocar assim, elas se fizeram mais presentes, né, diante daquela ansiedade dos aliados políticos quando ainda não havia indicações da cota política, né? O governador já iniciou e já encerrou essa primeira etapa, né, da cota política, agora há expectativa com relação à segunda fase, que é a fase que envolve também as indicações federais, né, dos cargos federais aqui no estado, e aí o governador vai contemplar a outra parte, né, aí dos seus aliados políticos, mais precisamente os deputados federais eleitos. São 13 indicações do governador Rafael Fonteles. Vamos aí a outros nomes. A indicação do Solidariedade, Fundesp. A Fundesp foi indicada pelo Solidariedade e é o cargo único indicado pelo partido, Arivaldo? É o cargo único até aqui, né, indicado pelo partido. Houve até um princípio de disputa e de litígio político em torno da indicação. O deputado Varton Lacerda, do PT, chegou a ser citado como possível ocupante do cargo, depois até fez críticas à indicada, mas de fato pertenceu ao Solidariedade, comandado pelo deputado estadual Evaldo Gomes, a indicação para a Fundação do Esporte, que é provável, né, Lídia, que ela entre até no projeto de reforma administrativa do futuro governo para converter aí, para mudar o status de fundação para uma Secretaria de Estado para tratar da política pública voltada para o esporte. Mudar de status? Ela deve entrar no plano de reforma administrativa do governo para ser encaminhada no ano que vem para a Assembleia Legislativa e transformar a Fundesp em Secretaria do Esporte. Muito bem. Outras funções, a do Emater. E aí vem uma questão. Emater, uma indicação do PSD. Seria uma indicação do PSD? Interessante o Emater, não é, Gelson? Porque o Emater é o órgão de assistência técnica e extensão rural, é irmão do deputado estadual, do deputado federal Fábio Abreu. Fábio Abreu é filiado ao PSD de dado. Ele ficou na eleição agora na suplência, primeira suplência do PSD. Agora o irmão, que é vice-prefeito de José de Freitas, é filiado ao PT. Então, se você for pegar ao pé da letra, pode botar PT, PSD ou Fábio Abreu, porque o que vai acontecer com o Emater, segundo informações de bastidores? É que o Emater entra também num projeto de reforma administrativa em que ela deve passar a ser uma secretaria da agropecuária e desenvolvimento agrário. E esta secretaria será ocupada por Fábio Abreu quando ele se desligar do Congresso em fevereiro do ano que vem. Ele não vai ser mais deputado, ele é suplente. Então ele deve ocupar essa secretaria. O irmão dele está só guardando o lugar lá até que o processo seja concluído e Fábio Abreu tenha condições de assumir o cargo. Então, essa é a tendência da Emater. Então, você pode botar aí na cota do suplente de deputado Fábio Abreu. Mas aí não tem nada a ver, Lídia, com o PSD e as indicações federais, né? O que o Rafael Fonteles combinou, né, com seus aliados no início aí dessas indicações aqui seriam indicações individuais, né? Então, o PSD não tem essa indicação na sua cota. É a indicação do deputado Fábio Abreu, que os partidos colocam é que Rafael Fonteles não sentou com as bancadas, com os partidos, mas com os deputados de forma individual. Muito bem. Aí aqui o próximo é do Partido dos Trabalhadores. As indicações do Partido dos Trabalhadores seriam a Secretaria das Cidades, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil, Irrigação, que passará a ser uma secretaria e não mais uma coordenação, Secretaria de Agronegócio, Agricultura Familiar, Cultura, CEID, a ADH, IASP, AGESPISA e ATI. A IASP, AGESPISA e a ATI. IASP foi mantido, né? A médica, que é a doutora Aita, foi mantida na função. Daniele Aita. A Daniele Aita. A GESPISA, houve uma nova indicação por Ariane Benigno, ligada ao deputado Merlong Solano. Por força, inclusive, de estatuto, né? O ex-presidente também não está. A ATI foi uma mudança, o ex-secretário de Educação assume a ATI. E aí eu quero voltar aí na lista, né, desde o princípio.
para a gente passar aqui com a Lídia e o Elivaldo, porque nós temos nessas secretarias, inclusive algumas que foram apontadas pela Lídia, como secretarias que são, na próxima tela, por favor, secretarias que têm a ver com as bandeiras do Partido dos Trabalhadores e o alinhamento com o governo federal. A citar ADH, Lídia, Agricultura Familiar e Secretaria de Cultura, só para ficar nesses 3 exemplos, né? Existe uma aposta muito grande de que o Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, possa trabalhar essas 3 áreas. É o que é colocado, né, pela direção do Partido dos Trabalhadores, é que foi pensado essa possibilidade, né, de nessas pastas o PT do Piauí desenvolver um trabalho conjunto com uma política nacional do Partido dos Trabalhadores, junto com o presidente Lula, que assume a partir do dia 1º, né? No caso aí da ADH, até uma discussão nacional, né, com relação ao retorno do programa Minha Casa Minha Vida pela questão dos recursos, né, financiamentos previstos dentro do orçamento, né, também aí bem menor do que o Partido dos Trabalhadores esperaria nesse primeiro momento para revitalizar, reviver, né, aquela etapa, naquela fase em que o Minha Casa e Minha Vida teve uma abrangência muito grande, né, em todo o país. Lula espera conseguir também voltar a essa fase em que a Casa Minha Vida construiu diversos conjuntos habitacionais pelo país, aqui no Piauí, em Teresina também, mas há esse impasse do orçamento. E também essa questão da agricultura familiar, né, que é uma pasta, uma área, né, de interesse do PT. Foi mantido aqui o grupo do PT ligado diretamente ao deputado Francisco Lima e além da pasta, né, que vai ter a governadora Regina Souza, da assistência social, Regina que já colocou que vai buscar trabalhar em conjunto com outras áreas e uma dessas áreas é a agricultura familiar. Muito bem. Então, os 13 indicações do PT. Detalhe, hein? 13 do Partido dos Trabalhadores, 13 de Rafael Fonteles. Foi o que foi identificado assim, Joelson, e algumas indicações podem até suscitar algum tipo de questionamento, como, por exemplo, a ATI com Ellen Gera, mas se você considerar que Ellen Gera está na Secretaria de Educação, que é um cargo com a influência direta do PT, da deputada Regiane Dias, que pode tirá-lo da cota petista nesse novo desafio que ele terá comandando aí a Agência de Tecnologia da Informação. O fato é que o PT tem essa fatia do governo e, como a Lídia falou, é uma fatia muito, digamos assim, pulverizada nas conversas e nos entendimentos do governador Rafael Fonteles, não com o partido, mas com as lideranças diretamente. Aí são fatias relacionadas à representação do PT no grosso, digamos assim, lá na Assembleia Legislativa. São 12 deputados estaduais. Então, cada deputado comanda um grupo, comanda um segmento importante da política, já foi até de partidos aliados e passa a ter esse espaço correspondente ao prestígio que teve, ao desempenho que teve na eleição. É um critério muito pragmático, um critério que ele é muito considerado no peso político de cada grupo. Então, Fábio Xavier, que era do PL, sempre ocupou um cargo do primeiro escalão do governo do Estado, lá na Secretaria das Cidades, vai agora para a Secretaria do Agronegócio. Janaína Marques, era do PTB, sempre foi uma política importante da base governista, agora está no PT. Mas segue agora para um novo desafio do primeiro escalão também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E por aí vai. Então, é aquela história, as conversas foram feitas segmentadas, considerando aí o prestígio das lideranças de cada partido aliado ao novo governo. Vamos falar agora do MDB. O MDB que indicou as seguintes pastas, vamos aqui a elas. Meio Ambiente, indicação do MDB. Secretaria de Justiça, que será ocupada pelo coronel Carlos Augusto. Secretaria de Mineração, Secretaria de Transportes, a Secretaria de Turismo, DR, IDEP, DETRAN, Instituto de Águas do Piauí. Seriam essas 9 cadeiras indicadas pelo MDB. Com um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Existem alguns integrantes do MDB, Lídia, que por conta de um entendimento de mistura de lideranças, aquele acordo MDB lançando candidatos a deputado estadual, PSD lançando candidatos a deputado federal, você pode ter aqui uma espécie de partilha PSD-MDB nessas composições, né?
São os deputados, né, que faziam parte do PSD, migraram para o MDB, né? O MDB lançou a chapa estadual, não teve chapa para disputa de deputado federal, então esses deputados estão contemplados aí, de certa forma, contempla grupos, né, que esses deputados representam e que tem uma forte ligação com o PSD ainda, né? Como no caso, o mais emblemático é o deputado Georgiano, que fez a indicação do ex-prefeito Jonas Moura, né? Então, da cota, é colocado com da cota de Georgiano, mas atende esse grupo que tem uma forte presença dentro do PSD. Esse grupo com o ex-prefeito de Água Branca, né? Então, acaba contemplando aí também grupos políticos ligados ao PSD. E aí, Elivaldo Barbosa, os diálogos meio que se misturam, mas como foi feito liderança por liderança, você tem aí um desenho que atende a todo mundo. E como o peso foi a representação na Assembleia Legislativa, coincidentemente, essa representação pode até ficar maior ou menor, mas coincidentemente foram 9 indicações, são 9 deputados que formam a bancada do MDB, ou formará a bancada do MDB na Assembleia Legislativa na próxima legislatura, que é a que vale, é o critério que vale para o que foi utilizado na composição do secretariado. O fato é que o MDB é um partido grande, é o principal aliado do PT nessa aliança que governa o Piauí e que continuará governando nos próximos 4 anos. Então, é um partido que precisa, de fato, e merece ter todo o mérito de ter uma presença forte na composição do governo. Bom, é isso, né? São essas as pastas, são essas as telas que nós trouxemos para você, para essa situação. Fica 3 indicações do governador, 3 indicações que seriam do Partido dos Trabalhadores, um do Solidariedade, um do PSD, como disse o Elivaldo e a Lídia aqui, já explicaram, é uma indicação de Fábio Abreu, que é do PSD, e 9 para o MDB. Aí pergunto, Lídia, diante de tudo isso, nós já temos então estabelecido o que é base, né, na força, as forças base para essa composição do governo? Chama a atenção que 13 nomes sejam ligados diretamente ao governador? É uma cota pessoal, né, que chamou muita atenção, principalmente no início das indicações, mas o governador tem a sua base muito bem definida lá na Assembleia Legislativa, é uma base robusta, o governador não vai ter problema, né, em lidar ali com a base aliada na Assembleia Legislativa, a tendência é que possa aumentar, né? Aí sempre o governador acaba buscando dentro da oposição aqueles nomes que por um eventual motivo tem ali uma certa simpatia, uma certa abertura, e acordos podem ser feitos aí ao longo do governo. O líder do governo na Assembleia Legislativa vai ser o deputado petista Fábio Novo, ainda não foi anunciado, o governador vai anunciar só em fevereiro, deve anunciar só em fevereiro, né, do próximo ano, mas ele vai ter essa tranquilidade nessa relação com a Assembleia Legislativa. Então, Elivaldo Barbosa, vai sobrar ainda queixas, reclamações? Não? Sempre sobra, né, Gelson? Nunca ninguém está satisfeito na altura. Há no MDB focos de insatisfação por perdas de espaços ou por esse critério do remanejamento das forças internas do partido. Há queixas em relação a isso e de lideranças importantes do comando do partido, mas nada que não possa ser resolvido com o diálogo, com a negociação e com os desfechos que ainda teremos pela frente, Joelson e Lídia. Um deles é a sucessão na Assembleia Legislativa, né? O MDB está com um projeto muito bem definido, segundo o partido, segue uma lógica de acordo envolvendo o PT, que é de compartilhamento de poder para permanecer comandando a Assembleia Legislativa. Inclusive, os MDBistas ficaram muito ouriçados com uma declaração do senador eleito Wellington Dias, Lídia, que disse o seguinte, que já é a orientação de Lula, o PT não lançar candidatos no Congresso Nacional à presidência, nem da Câmara e nem do Senado. Aí os MDBistas locais já estão traduzindo ou transportando essa orientação para o Piauí, que é comandado pelo PT, né? Por analogia. Por analogia. Por que essa regra vai valer no plano nacional e não vai valer aqui no Piauí, considerando o peso de um partido aliado como é o MDB? Então isso já está funcionando como critério do MDB
para fortalecer o projeto de seguir comandando a Assembleia Legislativa, em detrimento de um objetivo também muito desenhado, já muito consistente, do PT, fundamentado no fato de ter conseguido eleger o maior número de deputados, de buscar comandar também o parlamento, a exemplo do que acontece no caso do poder legislativo ou executivo. Muito bem, vamos aí vendo todos esses desdobramentos e entendimentos envolvendo o governo do estado do Piauí, os partidos que compõem essas forças políticas, Partido dos Trabalhadores, MDB, PSD e outras siglas como Solidariedade.